Você consegue imaginar um mangá perfeito sobre amadurecimento? O protagonista sai de casa, sofre, aprende, erra, encontra mentores, vive amores impossíveis e no final vira alguém. Ele encontra seu lugar no mundo, ele se torna inteiro. Agora imagine o oposto absoluto disso. Uma história em que o protagonista não amadurece, ele se corrompe e se dissolve, não aprende, ele apodrece por dentro enquanto o mundo continua cruel ao redor dele. E esse mangá existe e chama-se Oyasumi Pum Pum, de Inu Asano. E ele não é apenas uma história triste sobre depressão, ele é uma subversão radical, quase cirúrgica, do maior modelo narrativo que o Ocidente já construiu sobre como a gente vira adulto. Hoje, vamos entender por que Oyasumi Pum Pum não é um coming of age, e sim um romance de deformação. Se você já leu Oyasumi Pum Pum, sabe que ele não é um mangá fácil, é denso, doloroso, às vezes insuportável. Mas o que torna essa obra verdadeiramente única não é só o quanto ela dói, é como ela ressoa fundo na alma, principalmente quando você lembra da sua adolescência. A maioria dos mangás de crescimento, dos shounens clássicos, até obras mais maduras, segue mesmo sem saber uma estrutura narrativa muito antiga, o Bildungsroman, o romance de formação. É um modelo que nos promete que o sofrimento tem sentido no fim da jornada, que a experiência nos lapida, e no final, o protagonista encontra uma forma estável de existir no mundo. E Asano pega esse modelo e vira do avesso. Em Oyasumi Pum Pum, a jornada não leva à integração, ela leva à dissolução. O protagonista não se torna alguém, ele deixa de ser alguém. E a genialidade da obra está exatamente nisso. Asano não conta uma história de fracasso pessoal, ele constrói uma engenharia narrativa e visual da desintegração. Nas próximas partes, vamos entender primeiro o que é o romance de formação clássico, depois o que significa o seu oposto, o romance de deformação, e por fim, vamos mergulhar em como Oyasumi Pum Pum executa essa subversão de forma tão brutal e tão bela ao mesmo tempo. Se você está assistindo até aqui, já suspeita que este não é um vídeo leve, e não é mesmo, porque Oyasumi Pum Pum não fala só de um personagem, ele fala de uma possibilidade que assombra todo mundo que já sentiu que estava se desfazendo por dentro. Então, vamos começar. Para entender o que o Oyasumi Pum Pum subverte, precisamos primeiro entender o que ele destrói. O romance de formação, ou Bildungsroman, é um dos gêneros mais influentes da literatura moderna. Surgiu no final do século XVIII na Alemanha, com os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, obra de Goethe, publicada entre 1795 e 1796. Nessa obra, o jovem burguês abandona a carreira no comércio para dedicar-se ao teatro, ingressando em uma trupe itinerante e vivendo desilusões amorosas e artísticas. Ao longo de sua jornada, ele descobre que seus passos são secretamente guiados por uma sociedade aristocrática, a Sociedade da Torre, que o conduz ao amadurecimento e à aceitação de responsabilidades práticas. Ao final, Wilhelm supera seus ideais românticos, renuncia ao palco, reconhece seu filho Félix e se integra à ordem social ao casar-se com Natalie, consolidando sua formação como um equilíbrio entre aspiração pessoal e compromisso coletivo. Sua premissa básica é simples, mas poderosa. Um indivíduo jovem, geralmente sensível e cheio de potencial, sai do estado de inocência ou limitação e, através de experiências boas e ruins, se transforma em um adulto completo. Outros exemplos de romances de formação icônicos são Grandes Esperanças, de Charles Dickens, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, Demian, de Hermann Hesse, só para citar alguns. O crítico russo Mikhail Bakhtin dizia que nesse tipo de narrativa, o herói não é uma entidade fixa, ele é uma grandeza variável. O enredo existe justamente para mostrar essa transformação. Quase todo romance de formação segue uma estrutura que se repetiu por mais de 2 séculos. Eu vou resumir em 5 grandes momentos. Primeiro, o protagonista começa limitado. Ele é inteligente, sonhador ou sensível.
mas está preso em um ambiente pequeno, opressor ou disfuncional. Ele sente que não pertence ali. Segundo, acontece uma ruptura. Ele sai de casa, seja por necessidade, seja por desejo, entra em contato com o grande mundo, conhece outras pessoas, outras ideias, o amor, a decepção. Terceiro, vem as provações. Ele erra, sofre, conhece mentores, nem sempre perfeitos, vive amores que o marcam, cada experiência é em tese uma lição. O sofrimento não é em vão, ele ensina. Quarto, há um reencontro com as origens. O protagonista volta, física ou simbolicamente, ao lugar de onde saiu. Agora ele vê tudo com outros olhos. Quinto e último, a integração. Ele encontra sua vocação, seu lugar na sociedade. Muitas vezes casa-se. O final é, quase sempre, uma forma de reconciliação com o mundo. O herói se tornou alguém funcional. Esse modelo carrega uma visão de mundo otimista, que a experiência tem sentido, que o sofrimento pode ser transformado em sabedoria, que existe, no final das contas, um lugar para cada um de nós. E sim, para alguns pode ser que isso exista, mas não para todos. E é exatamente essa visão que o Oyasumi Pum Pum vai explorar. Se o romance de formação é a narrativa da construção do sujeito, o romance de deformação é a narrativa da sua dissolução, da sua destruição. Não se trata apenas de uma história triste em que o protagonista falha consecutivamente. Trata-se de uma estrutura que, passo a passo, desmonta cada promessa do modelo clássico. No romance de deformação, a infância não atua como uma potência criativa latente, mas como uma fonte de trauma constante, uma ferida que não cicatriza. A saída para o mundo não é uma jornada de descoberta, o protagonista apenas vaga perdido. Os encontros não educam, apenas envenenam ou apenas o empurram para mais fundo do poço. O reencontro com o passado não redime, apenas o faz reviver o trauma. E o final não gera uma integração, apenas termina de o aniquilar, seja pela morte, pela loucura ou pelo que talvez seja ainda pior, o conformismo oco, a vida de aparência normal por fora e vazio total por dentro. O crítico Franco Moretti, estudando o Bildungsroman, observou que a juventude funciona como uma forma simbólica da modernidade, um momento de plasticidade que deveria terminar em instabilidade. No romance de deformação, essa plasticidade vira gangrena e apodrece. Aqui, a identidade não é esculpida, ela é corroída. Se no romance de formação a metáfora central é a escultura, o bloco de mármore que a vida vai revelando, no romance de deformação a metáfora é a erosão. A experiência não revela o rosto do protagonista, ela o apaga. É por isso que prefiro chamar de romance de deformação em vez de apenas anti-Bildungsroman. A palavra deformação carrega a ideia de um processo ativo, contínuo, de distorção. Não é só a negação do modelo, é a sua inversão prática e visual. Essa estrutura não é invenção de Asano. Dostoiévski já praticava em Memórias de Subsolo, cujo protagonista anônimo não se forma, ele se encolhe, se torna um amontoado de rancor e hiperconsciência, que o acaba paralisando. Kafka, em A Metamorfose, transforma Gregor Samsa em um inseto monstruoso, uma deformação literal que o isola da família e do trabalho até a morte solitária. O que Asano faz é levar essa linguagem para o mangá e dar a ela um protagonista que, em vez de se tornar um inseto nojento como Gregor, se torna um demônio geométrico sem rosto. A tradição é a mesma, o Ho também. E é exatamente isso que Inyo Asano constrói em Oyasumi Pum Pum. Antes de continuar, um aviso rápido. Daqui para frente a análise vai entrar fundo na trama de Oyasumi Pum Pum. Isso inclui eventos importantes do meio e do final do mangá. Se você ainda não leu e quer ter a experiência completa, sem saber o que vai acontecer, este é o momento de pausar o vídeo e voltar aqui depois. Se você já leu ou não se importa, então fique à vontade. Pum Pum Unodeira começa como qualquer protagonista de romance de formação. É um menino sensível, imaginativo, cheio de sonhos. Mora com os pais em um subúrbio comum, tem amigos, conhece uma garota chamada Aiko Tanaka. E ainda criança faz com ela uma promessa que parece saída de um conto de fadas. Quando crescerem, eles vão fugir juntos para uma cidade litorânea chamada Kagoshima. Mas o lar de Pum Pum nunca foi um ninho. Sendo um lar desestruturado, está mais para uma máquina de moer almas. O pai é alcoólatra e violento.
Em uma das cenas mais marcantes do início, ele agride a mãe na frente do filho. Depois some da vida deles. A mãe, por sua vez, é depressiva, negligente e emocionalmente abusiva. Quando Pum Pum já é adolescente, ela desenvolve câncer. No leito de morte, ela pede desculpas por ter sido uma mãe terrível e revela que Pum Pum sempre foi um fardo, que ela nunca conseguiu amá-lo de verdade. Aqui já vimos a primeira inversão brutal. No romance de formação, a origem é algo que o herói precisa superar para brilhar. Em Pum Pum, a origem é uma ferida que nunca cicatriza. O trauma não é um obstáculo a ser vencido, ele é a matéria-prima da existência do protagonista. Visualmente, a Asano já sinaliza isso. Pum Pum é desenhado como um pássaro simplório, quase infantil. Quando o trauma bate, a violência do pai, a frieza da mãe, o fundo explode em traços expressionistas, manchas pretas, rabiscos. O mundo ao redor dele se deforma, ele ainda é fofo, mas o espaço ao seu redor já está se rompendo. Na adolescência, a deformação acelera. Pum Pum não encontra mentores verdadeiros, apenas encontra espelhos quebrados. O tio Yuichi, que poderia ser uma figura de orientação, é ele mesmo um homem destruído pela depressão e pelo fracasso. Sua sabedoria é a do niilismo resignado. A saída existe e ela é a autoaniquilação. Os afetos também são tóxicos. Relações sexuais precoces e vazias, uma dinâmica profundamente perturbadora com a tia Midori, parceira do seu tio, a qual termina em abuso, adicionando mais uma camada de trauma ao garoto. Amizades frágeis que não seguram ninguém, nada preenche, tudo reforça o vazio. Aiko, que era uma promessa da infância, se torna uma obsessão adulta. Quando eles se reencontram, não é um reencontro redentor, é a fusão de duas pessoas já profundamente deformadas. O amor romântico, que no romance de formação costuma ser a força de crescimento, aqui se torna catalisadora de destruição. Curiosamente, Aiko ressurge na vida de Pum Pum como um fantasma do passado, quando ele tinha certas chances de acertar sua vida ao lado de Sashi, outra personagem quebrada psicologicamente, mas havia certo potencial de apoio mútuo e de superação. Ambos podiam dar certo. E é nesse ponto que a arte de Asano se torna o argumento central. Pum Pum nunca tem um rosto humano, ele é sempre uma silhueta. No começo um passarinho fofo, conforme a dor aumenta, sua forma muda, ele fica mais alongado, mais escuro. Em certos momentos de raiva ou depressão profunda, ele vira preto por inteiro. Depois do reencontro com Aiko e de todo o horror que se segue, ele assume sua forma mais famosa e mais assustadora. Sem rosto, sem olhos, sem qualquer traço humano. Essa transformação não é só estética, é a tese do mangá materializada. Pum Pum não está ganhando uma identidade adulta, ele está perdendo qualquer possibilidade de ter uma. A forma final dele não é a de um homem formado, é a de um ser que se fechou para sobreviver. E ao se fechar, deixou de ser humano. Aiko Tanaka é o que acontece quando o romance de deformação atinge duas pessoas ao mesmo tempo. Ela também tinha a promessa de Kagoshima, também sonhava, mas sua infância foi um pesadelo ainda mais concreto. Uma mãe abusiva que a tratava como posse e a violentava psicologicamente. Se Pum Pum se deforma para dentro, Aiko se deforma para fora, em cicatrizes visíveis, em raiva, em uma sexualidade ferida que ela usa como arma ou como refúgio. Quando os dois se reencontram, não são dois apaixonados, são dois náufragos que se agarram um ao outro e, em vez de flutuar, afundam mais rápido. A tragédia de Aiko é que ela nunca teve uma chance. Diferente de Pum Pum, ela não encontra uma Sashi para salvá-la. Ela encontra apenas Pum Pum, que é tão quebrado quanto ela. O pacto de fuga dos dois não é um ato de amor romântico, é um pacto de morte adiado. Aiko é o espelho que Pum Pum não quer encarar. Ela externaliza tudo o que ele quer esconder. A violência, o desespero, a urgência de acabar com a dor. Dois corpos deformados pelo mesmo sistema, dois respostas diferentes à mesma sentença. Quando Aiko morre, parte de Pum Pum também morre. Só que ele continua andando, e é aí que mora o horror. A parte final de Yoasumi Pum Pum é onde a deformação se completa. Pum Pum e Aiko decidem cumprir a promessa de infância. Eles vão embora juntos, mas o mundo não oferece redenção, oferece apenas mais degradação. Eles matam a mãe abusiva de Aiko e fogem. O sonho de Kagoshima vira um pesadelo realista e sujo. Aiko, já gravemente ferida física e psicologicamente, não suportando mais viver, decide pôr um fim à sua dor. Pouco depois, ele tenta a mesma coisa, só que de forma falha. Ele acaba sendo salvo. Aqui chegamos ao golpe final da obra.
No romance de formação, o final costuma culminar numa reconciliação. O herói encontra seu lugar. Em Pum Pum, o que temos é algo muito mais sinistro. No epílogo, vemos Pum Pum anos depois. Ele parece normal, aparentemente redimido, vivendo com Sati e a pequena filha dela, exercendo o papel de figura paterna. Ele reencontra antigos amigos de escola, e pela perspectiva de Harumi, um dos amigos de infância, ele parece ter conseguido, parece ter se adaptado finalmente. Mas nós, que acompanhamos toda a trajetória, sabemos a verdade. Seus olhos estão vazios, ele esqueceu Aiko, esqueceu o horror, esqueceu quem ele foi. Não é que ele tenha superado, ele se apagou. A deformação chegou ao seu estágio final, o conformismo oco. Ele virou um autômato social. Tem todas as aparências da integração que o romance de formação promete, mas zero substância por dentro. É o final mais cruel que Asano poderia ter escolhido. Ele escolheu de propósito. O autor chegou a planejar um final em que Popum morria heroicamente. Mudou de ideia, porque para ele viver dessa forma, sobrevivendo como sombra de si mesmo, era muito pior do que morrer. E esse é o verdadeiro horror de Oyasumi Pum Pum. Não é a morte de Aiko, não é o assassinato, não é ter tentado por um fim forçado a sua dor. É o epílogo. É a constatação de que o pior destino possível não é o colapso, é continuar existindo depois que o colapso já aconteceu por completo. O Yasumi Pum Pum não é só sobre a ruína de um indivíduo, é sobre um sistema que exige que você se conforme mesmo quando está vazio por dentro. A pressão escolar, a solidão urbana, a família nuclear em colapso, a pornografia como educação sexual, a falta de redes de afeto reais, tudo isso está no mangá como pano de fundo. Asano não escreve uma história de depressão clínica isolada, ele escreve um retrato de como a sociedade japonesa, e por que não dizer mundial, está doente. Pum Pum não é uma exceção, ele é um sintoma de um mundo doente. O final em que ele se torna um assalariado funcional com olhos mortos é a crítica mais feroz que a Sando poderia fazer. A sociedade não quer curar ninguém, ela só quer que você continue trabalhando, consumindo, sorrindo, mesmo que por dentro você já tenha morrido. Esse é o pesadelo silencioso que atravessa cada página. A deformação não é um acidente de percurso, ela é o produto final de um ambiente que não oferece escuta, só cobrança. A mãe de Pum morre de câncer sozinha com o filho. O pai desaparece, a escola ignora, as amizades se esfarelam. Nenhuma instituição segura ninguém. Não dá para falar de Oyasumi Pum sem falar da arte de Inuyasha. A forma como Pum é desenhado não é apenas um estilo. Enquanto o mundo ao redor dele é desenhado com hiperrealismo quase fotográfico, cada folha de grama, cada reflexo de luz, cada textura, Pum permanece abstrato. Ele nunca adquire densidade humana. Quanto mais o mangá avança, mais sua forma se distancia do humano e se aproxima do geométrico, do demoníaco, do vazio. Essa escolha é genial porque inverte a lógica visual tradicional. Normalmente, quanto mais maduro o personagem, mais detalhado e real ele fica. E quanto mais ele cresce, mais ele perde traços humanos. A deformação não é apenas contada, ela é mostrada. Asano não usa os espaços vazios como uma pausa, mas sim como sintoma. Em Assume o vazio não serve como descanso, mas como uma presença. Grandes painéis de céu cinza, margens que engolem a ação, quadros onde nada acontece por tempo demais. Esses silêncios gráficos são a tradução direta do que é viver com depressão, um alongamento do tempo interno que o mundo externo não acompanha. Enquanto tudo ao redor é denso e detalhado, a mente de Kunkun é um deserto que não para de se expandir. A página se torna ela mesma um sintoma clínico. E há ainda um detalhe fascinante. Ao longo da obra, a forma de Pupum oscila como um sismógrafo. Em momentos de esperança ilusória, ele volta a ser um pássaro mais definido. Em momentos de apatia, é um borrão. Asano transforma o design do protagonista em um medidor de deformação em tempo real, algo impensável no romance de formação tradicional, onde o herói caminha rumo a uma forma estável. Aqui a forma é o campo de batalha. Os grandes painéis de céu vazio, os silêncios prolongados, os fundos que às vezes parecem engolir o protagonista, tudo isso não é mero enfeite, é a tradução visual do que está acontecendo dentro dele. O mundo continua existindo, denso e indiferente, mas Pupum é quem está desaparecendo.
O Yasumi Pum não oferece redenção, muito menos uma lição, não oferece esperança. Ele oferece algo muito mais raro e muito mais necessário, um espelho sem filtro da possibilidade de que algumas vidas não são lapidadas pela experiência, elas são destruídas por ela. Se o romance de formação nos promete que podemos nos tornar alguém, a Sano nos confronta com a possibilidade oposta, que algumas pessoas, sob o peso do trauma, da solidão e de um mundo que não oferece sentido, simplesmente são esmagadas e deixam de ser. Pum Pum não fracassou em crescer, ele foi impedido de crescer. E o que sobrou no final não é um homem amargo derrotado, é um homem que parou de existir por dentro, enquanto o corpo continuava andando. Talvez seja por isso que o mangá termina com um boa noite. Não é um desejo de descanso, é o reconhecimento de que para certas subjetividades, a única coisa que resta é o desejo de apagar as luzes. E talvez seja por isso também que o Oyasumi Pum Pum marca tanto, porque em algum canto de nós, por menor que seja, existe o medo de nos tornarmos Pum Pum, de olhar no espelho um dia e não encontrar um rosto, encontrar uma forma geométrica vazia, de continuar existindo por inércia, com os olhos apagados enquanto o mundo segue nítido e indiferente ao redor. Esse mangá não é sobre um garoto que deu errado, é sobre um sistema que mói, sobre traumas que não se curam sozinhos e sobre a solidão de uma alma que não encontrou ninguém que a segurasse. E sobre a única coisa que resta quando tudo desmorona, continuar, mesmo vazio, mesmo sem saber porquê. Se você chegou até aqui, obrigado. Então eu quero te perguntar, você leu Yasumi Pum Pum? Como foi a experiência para você? O final te devastou, te deu raiva? Ou você também sentiu que Pum Pum é o espelho da gente? Me conta nos comentários, eu leio todos e quero muito saber como essa obra atravessou vocês. E tem mais, você conhece outras obras que também poderiam ser lidas como romances de deformação? Mangás, livros, filmes? Onde mais você enxerga essa estrutura de solução? Me diga aí embaixo, quem sabe não saem futuros vídeos dessas sugestões. Se este vídeo te marcou de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda demais o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais gente que também sente que certas obras merecem uma análise profunda. Então é isso. Obrigado por assistir e boa noite.